Graça e paz, meus queridos irmãos. Estou aqui para trazer a todos vocês o primeiro vídeo de uma série de vídeos que planejo estar postando aqui no canal acerca do estudo do grego koiné. O grego koiné, que é uma língua bastante importante para aqueles que almejam um aprofundamento maior nas escrituras sagradas. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva já no canal, ative o sininho, porque aí você estará sendo notificado de cada vídeo que eu for postando aqui no canal, tá? Você que tem vontade de aprender os originais, você que tem vontade de aprender mais sobre as escrituras sagradas, eu gostaria de lançar esse desafio para você, de seguir comigo, tá? Durante todo esse período aqui de 2024, e eu garanto a você que no mínimo, até lá, pela série de vídeos que eu estarei postando, acredito que você no mínimo já estará transliterando qualquer palavra em grego, tá? Eu sou um teólogo em exceção, certo? Não sou professor especializado no grego, mas pelo conhecimento que eu tenho adquirido, né, com o tempo, eu posso passar para você e garanto que, no mínimo, você consegue transliterar e ler qualquer letra grega que for colocada aí diante da sua pessoa, ok? Então, antes de irmos para os aspectos linguísticos da língua grega, é preciso nós entendermos um pouco a questão histórica da língua, tá? Então, sem mais conversa, vamos diretamente para este tópico, tá certo? Eu pretendo terminar esta aula só falando sobre as questões históricas, questão da evolução da língua, e mais adiante nós entramos aí na questão do alfabeto e vamos entendendo cada letra, sua pronúncia e facilitando aí a compreensão dos irmãos. Então fica até o final, compartilhe esse vídeo e que Deus lhe abençoe. Querido, história da língua grega. A língua grega dos tempos bíblicos do Novo Testamento passou por muitas modificações durante seu tempo de existência de mais de 4.000 anos. O grego é um idioma indo-europeu que surgiu na Grécia em torno de 1500 a.C. A língua indo-europeia é muito antiga e remete aproximadamente ao tempo de 3000 a.C., dentre tantos dialetos que foram responsáveis pelo desenvolvimento da língua grega. Neste longo período histórico de desenvolvimento, os vários dialetos contribuíram para a evolução e formação da língua grega. Tá? Esses períodos são distribuídos. Tá? Existem três principais, mas na verdade ainda existem mais. Tá? Mas eu coloco apenas aqui estes três principais, que são o período formativo, o período clássico e o período helenístico. Mas mais adiante nós estaremos estudando aí outros pontos históricos até os dias atuais. Mas esses três eu acredito que são os principais para o grego tal qual nós conhecemos, né, como foi nos dias de Jesus, tá ok? Então, o período formativo, ele vai de 1500 a 900 a.C. Este período se destaca pelo surgimento de vários dialetos gregos, como o ático, micênico, dórico, eólico e jônico. Para a linguística, dialeto é qualquer variante de uma língua coexistente com outra, tá? Variantes de preposições e verbos da nossa língua portuguesa, por exemplo, deixa aqui até o exemplo do nosso estado, podem ser um bom exemplo. Se a gente, por exemplo, for para o sul, a gente vai ver que o pessoal tem uma maneira diferente de se expressar, né? Aqui no Nordeste, no estado de Pernambuco, por exemplo, nós temos esses modos de falar: vai para onde, aonde, para quê, né?
para que tu vai fazer isso? Dentre outras palavras, né, que nós temos consagradas em nosso dialeto, né? Isso aí quer dizer que a nossa língua regional ela é um pouco diferenciada, tá certo? E isso é o que dá realmente origem a algumas outras línguas, tá? No decorrer do tempo da história, as línguas elas foram surgindo, né, dessa forma, né? A língua original ela ia se dissolvendo, evoluindo e dali se originavam outras línguas, tá certo? Então, de Sati, esse período de 600 anos formou a língua grega mais primitiva de um mesclado de línguas regionais indo-europeias, tá certo? Gente, uma coisa que é interessante eu deixei aqui é que o português também faz parte dessa classe de dialetos, né? Essa língua, essa denominação genérica das línguas indo-europeias. Se a gente pega, por exemplo, né, tem aqui alguns exemplos, eu até coloquei aqui exemplos ABC 66. A gente pega, por exemplo, a palavra louvor. A palavra louvor em grego koiné é ainos, tá? Não é aivos, é ainos. Esse Vzinho aí tem som de N, que é um ni. A gente vai ver isso posteriormente em outras aulas, tá? Mas só para a gente ter ideia, tá certo? Então a palavra louvor ela deriva do grego ainos, né, que é a palavra comumente usada em textos religiosos, tá? E pode se referir ao ato de louvar, elogiar, glorificar algo ou alguém. A palavra também escrita, né? A gente costuma ver muito em português a grafia, ortografia e tudo isso são termos que se originaram do grego e estão presentes ainda em nossa língua, né? Diversos termos, como por exemplo, agro, né? O agro no grego é campo. Então, quando se fala agrônomo, agronegócios, a gente nem estranha, são palavras que a gente considera comum no dia a dia. E são palavras que têm a sua origem muito remota, palavras que têm origem muito, muito antigas, tá? Até a palavra Bíblia, por exemplo, né? Em grego koiné, biblos, vem de biblos, né? E essa palavra é usada para se referir, né, um livro, um rolo de escritura. Então, como você pode ver nesses três exemplos aqui de escrita que eu citei, né, deixei escrito, a nossa língua portuguesa, ela tem aí suas raízes também no grego, tá certo? Então não é a língua que nós consideramos estranha para nós, tá? É uma língua que é difícil de ler assim de primeira, mas quando a gente começa a transliterar, como eu falo para vocês, como você começa a entender aquela letra, o que ela quer dizer, fica muito mais fácil você compreender aquela palavra, tá certo? A gente tem também o período clássico que vai de 900 a 300 antes de Cristo, tá certo? Esse período aqui, se a gente for colocar na cronologia bíblica, ele vai se estender ali aproximadamente do período de quando Roboão, filho de Salomão, ele reinava, né? E vai ali até o período do silêncio de Deus ali, quando o povo ele volta do cativeiro, né, e constrói ali Jerusalém sob muita angústia, tá, e passa aquele período ali dificultoso, tá certo? Só para se ter uma noção assim mais ou menos do que é o período clássico aqui com relação à língua grega, à cultura grega, né? Então é um período conhecido pela formação e padronização do grego clássico, dentre os dialetos do período anterior, o ático distingue-se em diversas regiões, resultando na maior variante do alfabeto. Os dialetos do grego antigo, é o mais semelhante ao grego posterior e é a forma padrão do idioma, estudada na maior parte dos cursos do grego antigo. Então, o grego ático, né, que era o grego falado ali perto da capital grega, ele foi o grego que mais, digamos assim, predominou, tá? Durante a história. No decorrer do tempo a gente vai vendo aqui
vai ver o alfabeto grego, as letras gregas, e elas tiveram aí a sua solidificação no período ático, e foi o que mais predominou aí durante o período clássico. Então a gente tem aqui o período helenístico. No período helenístico, né, que é o período posterior às conquistas de Alexandre o Grande, nós vamos ver o grego converter-se na língua universal e comercial por toda a extensão do mar Mediterrâneo no Oriente Médio, conforme avançavam as conquistas de Alexandre. Essa forma particular da língua, conhecida como grego koiné, foi responsável pela composição do Novo Testamento e a Septuaginta. Gente, o Novo Testamento talvez não seja tão estranho na sua memória, na sua mente, né? Porque quando se fala do grego, tal, a gente fala de grego e hebraico, é muito comum isso. Com relação às línguas que comporam as escrituras, mas é bom entender esse termo aqui, Septuaginta, ele refere-se a 70 sábios, né, que se reuniram ali para compor as escrituras sagradas, para propagar ali, né, no período do Império de Alexandre o Grande, o Velho Testamento, tá certo? Então, quando se fala da Septuaginta, está se referindo a Bíblia no Velho Testamento, de Gênesis a Malaquias, toda escrita em grego, tá certo? Então, o Velho Testamento ele não só é escrito em grego, em hebraico, né? Ele foi escrito também na sua versão grega, tá certo? Então, muitas pessoas usam, né, para estudar o Velho Testamento, essa Septuaginta, para relacionar os termos, tá certo? Então a gente vai ter aqui também o período bizantino, tá certo? Que é a denominação da língua grega bizantina, que acontece por conta da parte oriental do Império, isso aqui se referindo ao Império Romano, tá certo? Cuja capital inicialmente é conhecida como Bizâncio, posteriormente passou a ser denominada Constantinopla e atualmente é conhecida como Istambul. Você sabe que o Império Romano ele dominou, digamos assim, o mundo inteiro, né? O mundo inteiro antigo, né? Com as suas conquistas, tá certo? E a sua influência, sendo que o Império Romano ele foi muito influenciado pelo grego, né? Porque o grego ele estava muito expandido quando o Império Romano ele ascendeu, tá certo? Então, quando se fala da denominação grega bizantina, é porque esse grego que estava lá impregnado nas pessoas, ele teve ali também a sua variação naquele período do tempo ali, sobretudo em Constantinopla, que atualmente é a cidade de Istambul, tá? A gente vai ter também o período moderno, que se refere ao grego do período bizantino até os dias atuais, né? Do final do período bizantino até os dias atuais, tá certo? Então esse grego, que é denominado de demótico, perdão, né? Apesar de possuir algumas semelhanças com o grego koiné, ele possui diferenças circunstanciais em sua estrutura, tá? Então, esta foi apenas uma introdução para você ter noção acerca do grego, né? Para você perceber que o grego que nós vamos estudar, ele é um grego parecido com o grego que é falado na Grécia hoje, mas não é igual, tá certo? Ele tem uma diferença com relação a termos, pronúncias, e tudo isso a gente vai observar no decorrer aqui do estudo, tá certo? O alfabeto grego fica para uma próxima aula e nós ficamos por aqui.